pessoal, tudo bem? Hoje eu finalmente vim conversar com vocês sobre o livro Os Versos Satânicos, tá? Que é do nosso desafio Volta ao Mundo em 50 livros e também sortear no final desse vídeo qual que vai ser o próximo livro do nosso desafio. Então, vem comigo. Ai, pessoal, então eu sei que demorou uma eternidade para eu conseguir terminar de ler esse livro, mas o livro é bem complexo. Tá? Então, assim, hoje eu vou conversar sobre essa leitura com vocês, sobre como que foi a minha experiência, tá? E esse livro, que é Os Versos Satânicos, é o livro da Índia, do nosso desafio Volta ao Mundo em 50 livros. Então, primeiro a gente vai conversar sobre o livro e no final do vídeo eu vou sortear o próximo livro que a gente vai ler pro nosso desafio, tá bom? Então vamos começar com o livro Os Versos Satânicos. Gente, eu nem sei, pra falar a verdade, por onde começar, tá? Eu vou começar contando, então, sobre a minha experiência, depois eu vou contar sobre a história do livro e no final eu vou dizer por que eu gostei ou não gostei do livro, qual que foi a minha opinião sobre o livro. Então, primeiro a minha experiência, gente. A leitura desse livro, pra mim, começou quando eu comprei pela primeira vez o e-book, tá? E eu comprei o e-book em português, eu comecei a ler no meu celular, eu não tenho o aparelho Kindle, eu tenho só o aplicativo do Kindle no meu celular. E assim, a experiência no e-book em português não funcionou, sabe? Assim, esse livro é um livro muito complexo. O autor, ele abusa um pouco do conhecimento que ele tem sobre a língua inglesa, sim, apesar de ser um livro considerado de literatura indiana, ele foi escrito e publicado pela primeira vez na Inglaterra. Então, eu até fiquei meio assim, tipo, mas o livro da Volta ao Mundo, né, em 50 livros da Índia, não foi escrito e publicado na Índia, ele não foi escrito numa língua oficial da Índia. Quer dizer, o inglês ele é uma língua oficial da Índia, porque eles usam o inglês como a linguagem administrativa do país, mas ele foi escrito na Inglaterra, sabe? O Salman, que é o autor desse livro, ele morava na Inglaterra há muito tempo, e ele escreveu lá, sabe? Então, assim, a tradução, realmente, eu nem culpo muito o tradutor, sabe? Quando eu tava lendo a tradução em e-book, eu achei assim que muitas coisas realmente eram super desafiadoras para o tradutor, porque o autor, depois que eu li agora essa versão aqui no original, ele junta palavras, ele inventa palavras, ele quebra palavras, ele escreve sotaques. Então, assim, quando algum personagem tem um sotaque, ele escreve exatamente do jeito que o personagem fala. Então, assim, se você não dominar muito bem o inglês, você não vai entender, porque principalmente porque o livro não tem muitos diálogos, mas quando tem um diálogo, ele escreve exatamente do jeito que a pessoa fala para poder dar um realismo. Então, se a pessoa é gaga, ele vai escrever as primeiras sílabas repetidas, ou então ele vai escrever, tipo assim, duas sílabas e depois a palavra, e daí você entende, essa pessoa tá gaguejando. Ou então, por exemplo, o sotaque londrino, tem alguns personagens que tem o sotaque londrino, então ele escreve as palavras faltando vogais às vezes. Então, porque eles comem algumas vogais. Então, se você não domina muito o inglês, vai ficar extremamente complicado de ler no original, sabe? E o que acontece? Na tradução, gente, muito disso ficou perdido, porque como que você escreve em português o sotaque londrino? Entendeu? Porque as pessoas de Londres não falam inglês, não falam português, desculpa, elas falam inglês. Então, para dar o realismo que foi o objetivo do autor aqui, eu acho que você tem que ler esse livro no original, sabe? Eu acho que muita coisa se perdeu na tradução. Eu li 60% desse livro traduzido em e-book. Mas o que acontece? No e-book eu tentei ler 2 vezes. Eu comecei a ler, não estava entendendo nada de nada, porque, gente, a história é muito louca. Eu vou contar um pouco da história para vocês daqui a pouco, quando eu terminar de falar da minha experiência. Então, assim, a primeira vez eu não tava entendendo nada de nada, o livro não fazia sentido nenhum. Aí eu falei assim, não, eu quero entender esse livro. Eu já tinha lido 30%, porque no e-book você consegue ler, você consegue ver a porcentagem que você leu. Voltei na primeira página do livro.
comecei a ler tudo de novo. E aí algumas coisas eu consegui entender e outras coisas ainda estavam assim, muito mais ou menos, sabe? Mas aos trancos e barrancos eu fui avançando até 60% do livro. E aí eu comecei a ver que não é possível que o tradutor tinha errado tanto, porque uma das coisas que estavam me fazendo entender pouco a história do livro eram palavras assim escritas erradas em português, ou palavras grudadas, ou então palavras muito soltas. Tem um capítulo aqui que um dos personagens, ele sempre sonhou em se mudar pra, pra Londres, sabe? E aí, desde pequeno, quando ele ia brincar, eu tô procurando aqui no livro, por isso que eu tô olhando pra baixo. Quando ele ia brincar de pique-esconde e tal, quando era ele que tava contando, ele não contava os números, ele soletrava as letras. Achei aqui, olha, as letras de Londres. Então, ele escreveu, esse aqui é original em inglês, ele escreveu o título do capítulo do jeito que você soletra London, né? Que é Londres em inglês. Aí ele fica assim, L-O-N D-O-N, D-O-N. Então, assim, ele escreveu do jeito que o menino soletrava, né? Tipo, L-O-N-D-O-N, que é o jeito que você soletra London. E aí eu fui conferir lá no e-book e o tradutor, ele não passou isso pro português. Tipo assim, no português é Londres. Então, tinha que ser L-O-N. Tipo assim, se o foco do autor era colocar o título do capítulo, o jeito que esse personagem soletrava Londres, porque essa cidade era muito importante pro personagem e é o personagem principal, então o título do capítulo é de extrema importância, eu sinto que o tradutor tinha que ter passado isso pro português. E no meio do capítulo, quando ele, né, esse personagem criança, brincava lá de pique-esconde, de soletrar L-O-N-D-O-N, em vez de contar 1, 2, 3, 4, ele tinha que ter passado isso pro português, tipo assim, L-O-N-D-R, tipo assim, pra poder a pessoa que tá lendo em português entender o que o autor quis fazer ali naquela parte. Então, assim, apesar de eu achar que a tradução não foi. Que a tradução não é uma tradução ruim, esse livro é um livro extremamente desafiador pro tradutor também, sabe? Então, assim, não julgo o tradutor, mas acho que talvez se ele tivesse prestado mais atenção nesses pontos, eu acho que a tradução teria ficado melhor, sabe? Eu comprei o e-book e, assim, não consegui terminar. E aí, pensando, como que eu vou acabar esse desafio? Eu tenho que continuar o desafio no canal e eu quero terminar de ler esse livro. Eu resolvi procurar o livro em inglês na Amazon. E aí, na Amazon tinha o. Sempre que você pega um e-book na Amazon, você consegue ler 10% do e-book. E aí, eu peguei e baixei essa parte gratuita do e-book em inglês e li. E aí, eu consegui entender muito mais coisas, sabe? E aí, a experiência começou a mudar um pouco. O fato de eu ter lido essa porcentagem, né, o primeiro capítulo de novo em inglês e realmente ter entendido o primeiro capítulo, foi assim, então o problema tá em partes, tá, gente? Porque eu vou contar um pouco da história e da minha opinião no livro mais pro final, e vocês vão entender que, pra mim, um dos problemas da minha experiência não ter sido uma ótima experiência com esse livro foi ter começado a ler ele em português, ter começado lendo a tradução, sabe? Então, pra mim, se eu fosse indicar esse livro, se eu fosse, tá, indicar esse livro, eu indicaria pra vocês lerem em inglês, porque ele é um livro extremamente peculiar e por essa brincadeira que o autor faz com a língua inglesa, com toda essa habilidade que ele botou, que ele tem, né, de brincar com uma língua, com a linguagem em si, e a linguagem nesse livro faz parte da personalidade dos personagens. Nossa, ficou um monte de P junto. Mas sim, o jeito que esses personagens falam é importante para a história, sabe? E o autor botou isso no original e na hora de passar para português ou para qualquer outra língua, isso vai se perder um pouco, tá? Porque o autor remeda, até de uma forma bem caricata, a pronúncia da maioria dos personagens. E isso faz sentido para a história, isso é importante. Então, quando você perde isso, você perde muito do nexo da história, sabe? Então, essa foi um pouco da minha experiência. Não foi uma experiência fácil, tá? Não foi uma experiência muito prazerosa com esse livro. Não é um livro
que eu vou levar, tipo, como um dos livros da vida. Não tenho realmente a intenção de ler esse livro de novo. E, assim, essa experiência não foi boa realmente por eu ter começado a ler uma tradução que não tava tão legal assim, não por causa do tradutor, mas por causa do nível de dificuldade do livro, de eu não estar lendo na edição física. Eu comecei a ler em books, também foi um outro erro, não um erro em si, mas foi uma outra coisa que dificultou a experiência com esse livro. E aí, quando eu coloquei as mãos, né, na cópia física, no original, a experiência, assim, melhorou 50%, mas ainda não é um livro que eu indicaria, tá? Então, agora eu vou contar um pouco da história do livro e, por último, eu vou explicar por que eu não indico esse livro. A história do livro, gente, que loucura! Senta aí, que vai ser um vucu-vucu danado, tá? A história começa com os dois personagens principais. Eu vou pronunciar os nomes, gente, do jeito que escreve aqui, tá? Porque realmente não são nomes em inglês. E eu acho que são nomes indianos, então assim, eu não vou saber pronunciar de qualquer forma. Então eu vou pronunciar do jeito que o autor escreveu, tá? Os dois personagens principais, um é o Gibrel e o outro é o Sancha. E assim, eles começam, a primeira página, eles estão caindo de um avião sei lá, não sei quantos quilômetros de altura que o avião estava, eles caem, e daí conforme eles vão caindo, eles vão conversando, e tem todo um diálogo ali durante a queda deles, e daí o Gibrel começa a ver um fantasma da ex-amante dele, e ela começa a conversar com ele, e aí o Saladin não enxerga esse fantasma, só o Gibrel, e daí eles estão caindo e conversando, e eles acham que eles vão morrer, e de repente, buf, eles caem e sobrevivem, eles caem em solo... eles caem na Inglaterra, né? Eles caem em solo inglês. E quando eles caem, eles começam a notar que eles estão mudando. O Gibrel começa a sentir uma mudança, como se ele estivesse virando um anjo. E aí ele começa a virar o anjo Gabriel, por isso que o nome dele, né? O nome mesmo dele, do personagem, é Gibrel, que é uma das formas de falar sobre o anjo Gabriel. Lá na Índia, né? Não sei se é uma forma educada ou se é uma forma ofensiva, tá? E o Saladin começa a virar o diabo. Ele começa a virar o Satã. E o nome do livro é Os Versos Satânicos, tá? Então, o que acontece? Depois dessa queda, que dura praticamente um capítulo, eles voltam no tempo. E aí conta depois o que aconteceu para eles estarem naquele avião e para aquele avião cair. Aquele avião ele foi sequestrado por terroristas e eles ficaram 40 dias presos, né, no avião, esses dois personagens, mais algumas outras pessoas que estavam viajando naquele avião. Eles ficaram sequestrados ali durante 40 dias e aí, como os sequestradores, né, os terroristas, não conseguiram o que eles queriam, eles levantaram o voo de novo e explodiram o avião em pleno ar. E nisso que eles explodiram o avião, todo mundo morreu, menos os dois personagens principais, tá? E os dois personagens principais estavam lá, sobreviveram à explosão, caíram lá do avião e não morreram porque eles estavam nesse processo de transformação. Um virando um anjo e o outro virando Satã, que na verdade é um anjo caído. Então, uma das coisas que eu entendi é que os dois estavam virando anjos. Só que o anjo considerado um arcanjo, né, o Gabriel, e o outro considerado Lúcifer, que foi o anjo caído, que é Satã. E aí começa uma doideira na vida deles, porque eles caem numa praia e uma senhora acha eles e os ajuda, sabe? Recolhe eles e tal. Só que o que acontece? O Gibrel, ele tá virando um anjo, então ele começa a se sentir como se ele estivesse com a auréola. E o outro, né, o Sancho, o Saladin Sancho, ele tá virando o demônio. E daí ele começa a sofrer muito discriminação pelo jeito pelo jeito físico que ele tá. Ele tá virando um bode, né, com chifre e tudo mais. E aí, na verdade, isso é muito uma das maneiras do autor de colocar ali a discriminação que imigrantes sofrem. Por quê? As características físicas do Gibrel eram mais, assim, ele era mais claro, ele era um indiano, né, os dois personagens são indianos, esses dois personagens principais, mas só que o Gibrel, ele tem mais características
de pessoas de cá, né, do Ocidente. E o Saladin, ele tem características de indiano, ele era mais moreno. Então, assim, eu sinto que o autor colocou uma metáfora ali de que, tipo assim, se você se parece um pouco mais com o inglês, se você é um pouco mais branco, você não vai ser julgado, assim, você vai ser o anjo, vai ser a pessoa que tá virando o anjo ali, independente da sua personalidade, porque na verdade o Gibrel, né, o personagem não era um personagem bom, ele não tava virando um anjo porque ele era bom, ele tava virando um anjo fisicamente. E o Saladin, ele já era mais moreno e tal, então as pessoas viam ele como se ele estivesse virando um demônio. E aí já começa as críticas do autor. O autor, na verdade, critica praticamente tudo nesse livro, gente. Nada escapa de críticas nesse livro. E aí o Saladin vai preso pela polícia, ele é torturado pela polícia, sabe? E enquanto o Gibrel só tem uma ascensão, ele vai melhorando. Só que aí o Gibrel, ele começa a toda vez que ele dorme, ele sonha ou volta ao passado. O autor deixa isso meio que aberto, sabe? Você não sabe com certeza se o Gibrel ele está só sonhando com aquelas histórias ou se ele literalmente volta ao passado como o anjo Gabriel e ele interfere nessas passagens importantes, tanto bíblicas quanto do Alcorão, sabe? Principalmente do Alcorão. Então, assim, gente, o que esse livro traz que deu o reboliço que deu é o capítulo 2, tá? Que é o capítulo no qual o Gibrel, ou o anjo Gabriel, né, volta lá na época de Maomé, né? E entrega os versos que vão formar o islamismo para Maomé. E nesse livro, o autor não coloca o nome Maomé. Ele chama Maomé de Mahand ou Mahand. Eu não sei como se pronuncia, tá? Mas eu vou escrever aqui embaixo para vocês. E esse nome é um nome extremamente pejorativo no islamismo para Maomé, tá? Mas é o jeito que o autor chama Maomé aqui nesse livro. Então ele já começa de cara chamando Maomé por um nome pejorativo, sabe? Na história. E aí fica nessa, o Gibrel ele não sabe se ele realmente tá virando anjo, se ele não tá, se ele tá voltando pro passado, se ele tá só sonhando, aí ele começa a ficar com medo de dormir, e aí fica esse vucu-vucu, e aí ele tava indo pra Inglaterra pra encontrar com o amor da vida dele, ela não sabe, então essa senhora acaba ajudando ele, e ele, depois de várias coisas que acontecem com essa senhora, ele consegue ir pra casa dessa pessoa que ele gostava, tá? Enquanto isso, o Saladin, depois de ser torturado pela polícia, consegue fugir de um hospital, porque ele acaba indo parar num hospital lá, muito doido, que todo mundo nesse hospital tá virando algum animal diferente. Ele tava virando um bode, mas tinha pessoas que estavam virando outros animais nesse hospital. Esse livro, gente, ele é de realismo fantástico, tá? Isso quer dizer que coisas muito loucas, igual essas que eu tô contando pra vocês, acontecem na história e nenhum personagem acha isso estranho. Todos os personagens acabam, tipo assim, beleza, ele caiu de um avião que explodiu e sobreviveu e caiu de, sei lá, 25 mil metros de altura e beleza, sobreviveu, todo mundo aceita. O realismo fantástico, ele é assim, a história traz coisas muito fora da realidade, mas todos os personagens ali aceitam aquilo como uma coisa possível na realidade, tá? E aí vai indo, só que o que acontece? Eu não curti muito o jeito que o autor levou o Gibrel ali, o Gibrel pro final da história, sabe? Você tem ali um personagem que tava virando anjo e tal, e aí do nada ele não tá mais virando anjo, ele tá só imaginando, é tudo fruto da imaginação, e daí ele vai parar, e daí levam ele pro manicômio, e daí ele tá ficando louco, e aí sabe, eu achei que ficou perdido porque no começo da história, quando ele começa a se transformar em anjo, as pessoas veem ele se transformando em anjo. Tipo assim, os outros personagens veem a auréola deles, outros personagens veem as asas ou o começo das asas, e daí do nada aquilo era mentira, era só ele que tava imaginando. Tipo assim, ele tava imaginando e tava todo mundo imaginando com ele no começo. Tipo assim, eu achei que isso ficou confuso, sabe? E então fica muito aberto. Tipo assim, ele realmente tava imaginando e todo mundo imaginando com ele no começo da história, e daí depois ele falou que aquilo era mentira, ele não se transformou. Então eu achei que ficou muito assim esquisito essa parte. E aí o Saladin, que realmente estava se transformando num bode, né?
em Satã, ele realmente se transformou, porque todos os outros personagens viam, tinha um núcleo ali da história que ajudou ele, que aceitou ele numa estalagem lá, e tava ajudando ele a, a viver mesmo, porque ele começou, né, ele tava ali com aquele formato se transformando em bode e tal, e sofrendo discriminação de todo mundo, então ele teve que se esconder em algum lugar, ele não podia, porque o Saladin morava em Londres já, tá? Ele é esse personagem que desde pequeno queria sair da Índia e tinha o sonho de ir para um lugar melhor e ir para Londres e tal, e daí quando ele é adolescente ou jovem adulto, ele vai realmente para lá, ele tem uma vida, tem sucesso e aí volta para fazer um trabalho na Índia e quando ele volta, acontece tudo isso, né? E aí ele perde a casa, perde a esposa e tudo mais. Então, ele realmente, literalmente, virou mesmo um bode. E só que o que acontece? Eu achei assim, eu vou contar pra vocês, mas é um spoiler, tá? Então, quem não quiser pegar spoiler, pula. Ele volta à forma humana depois de um acesso de raiva. E aqui no livro o autor escreve com essas palavras mesmo. Tipo assim, ele reencontrou a sua humanidade através do ódio, através da raiva. E é uma metáfora bem, tipo assim, como que você pode deixar de ser o Satã, tendo um acesso de raiva e se tornando humano? Porque é uma característica humana ter ódio e ter raiva. Então, assim, ele fica boa parte da história se transformando em Satã, em bode, e aí, quando ele já tá no ápice, assim, tá começando a ficar gigantesco, os chifres gigantescos e tal, acontece uma coisa, ele tem um acesso de raiva, e depois que ele tem aquele acesso de raiva, ele se destransforma e vira humano de novo. E aí o autor deixa isso bem claro, que, tipo assim, ele só voltou a ser uma pessoa quando ele realmente encontrou a raiva. E eu achei isso muito irônico, né? Eu achei isso legal, assim, essa passagem do autor bem filosófica, né? Tipo, ele deixou de ser o diabo quando ele realmente teve um acesso de raiva. E é isso. Aí o final do Gibrel eu também não gostei, sabe? Eu achei assim que depois que ele começou a ficar louco, as coisas que aconteceram com ele foram assim, o autor, tipo assim, foi ladeira abaixo, sabe? O final da história. E é meio que isso. Então, assim, esse é um livro, gente, que eu li primeiro por causa do desafio, sabe? Eu queria muito completar esse desafio e ter a experiência de ler o livro mesmo que foi indicado. Segundo, porque esse livro foi extremamente importante quando ele foi lançado, sabe? Ele foi lançado na década de 80 e agora eu vou contar um pouquinho por que eu não gostei do livro. Porque na época que esse livro foi lançado, o autor, que é o Salman, ele era um autor celebridade na época, sabe? Igual hoje em dia a gente tem autores celebridades, tipo George Martin, do Game of Thrones, né? Que ele é um autor celebridade. Todo mundo conhece George Martin. O Stephen King é um autor celebridade hoje em 2020. A J.K. Rowling, que criou Harry Potter, ela é uma autora, né? É uma escritora celebridade. Então, o Salman, na década de 80, na Inglaterra, ele era um autor extremamente famoso. Ele era casado com uma americana. Então, assim, ele já tinha 2 livros best-seller publicados. Ele já tinha 3 livros publicados nessa época. E 2 desses livros que ele já tinha publicado antes dos Versos Satânicos eram best-sellers. Então, ele não era aquele autor desconhecido que achava que se ele publicasse um livro, ninguém ia ler. Não, ele era um autor extremamente conhecido, extremamente bem conhecido na década de 80. E eu tenho para mim que com certeza, gente, com certeza, um autor celebridade do nível que ele era na década de 80, igual a J.K. é hoje, qualquer coisa que essa pessoa escrever, as pessoas vão ler, sabe? Então, quando ele escreve um livro, ele demorou 5 anos para escrever Os Versos Satânicos. Eu vi um documentário que eu até vou indicar para vocês com algumas ressalvas, eu vou explicar sobre o documentário depois. Então, quando um autor, celebridade, extremamente conhecido, com 2 best-sellers, escreve um livro que critica Deus e o mundo, ele sabe que esse livro vai dar BO, ele sabe que esse livro vai dar burburinho, que vai criar rumores, que vai ter gente que vai odiar o livro. Então, assim, eu vou indicar esse documentário que é The Satanic versus Affairs. É tipo os versos satânicos, os relacionamentos, né? Tem um hífenzinho ali, relacionamentos. Esse documentário tá no YouTube. Eu vou botar aqui na descrição desse vídeo, ok? E esse documentário fala da história do que aconteceu no mundo
quando esse autor lançou esse livro. Só que a minha ressalva sobre esse documentário é que esse documentário acaba defendendo um pouco demais o autor e condenando demais a comunidade islâmica, sabe? E eu já tenho, como eu li o livro todo, eu não acho que esse documentário foi imparcial. Na verdade, ele foi parcial até demais na defesa do autor, entende? Porque eles meio que tentam inocentar o autor e dizer que, tipo assim, a revolta foi só culpa da comunidade islâmica extremista da época, e não, tá? Porque, na verdade, quando você pega um livro e você já é famoso e você vai ali colocar um nome, né, praticamente xingando Maomé, quando você vai dizer num livro que... E isso, gente, é só, tipo assim, a parte que ele critica a religião é, tipo, 20% do livro, tá? 80% do livro é crítica a tudo quanto outra coisa que existe no mundo. Mas quando você pega um livro que você vai falar que uma religião foi criada e vai distorcer os versos que criaram essa religião e vai falar que foi, né, Satã que falou esses versos, você tem que estar preparado, que você sabe que vai dar problema. É a mesma coisa de hoje a J.K., né, que é a escritora do Harry Potter, pegar e escrever um livro falando mal do cristianismo, por exemplo. Escrever um nome lá xingando Jesus, ou então escrever um livro extremamente machista. Em pleno 2020, gente, você não escreve mais um livro extremamente machista achando que nenhuma mulher vai se ofender com aquilo, sabe? Então, na década de 80, 40 anos atrás, do jeito que estava o Irã em conflito com o Teherã e as relações internacionais da Inglaterra com o Irã e o Teherã naquela época, por causa, né, desse conflito religioso, há 40 anos atrás, não tinha tido ainda o 11 de setembro, não tinha tido ainda, né, a caça às bruxas, né, com o islamismo. Tipo, naquela época, era muito diferente há 40 anos atrás. Então, eu discordo com o documentário de inocentar e dizer que o autor não tinha noção do impacto que esse livro e que essa crítica ia ter. Ele tinha, porque do jeito que ele escreveu esse livro, gente, ele é uma pessoa extremamente inteligente, sabe? Esse autor era considerado na década de 80 um dos autores mais inteligentes que tinha. Ele já tinha 2 livros best-sellers e ele era considerado muito inteligente. Então, uma pessoa extremamente inteligente do jeito que ele é, eu não sei se ele ainda é vivo, acho que sim. Não, com certeza ele tinha noção do que ele estava fazendo, sabe? Ele não, do jeito que o documentário botou, era muito que inocentando esse autor. E não, ele sabia o que ele estava fazendo, entendeu? Ele sabia que ele estava cutucando a onça com vara curta. E eu concordo que nós precisamos sim de livros que critiquem coisas erradas na sociedade, entendeu? O extremismo religioso é errado, o racismo é errado, o machismo é errado, tudo isso é errado, mas eu acho que para você conseguir ter um impacto positivo, você tem que saber como criticar e não ofender. E eu acho que foi nisso que o autor errou. Eu acho que ele deixou de criticar e passou a ofender. E ele ofendeu todo mundo, gente. Como eu disse, apenas 20% desse livro critica a religião muçulmana, sabe? O islamismo. Ele critica que ele tem passagens homossexuais, ele fala do homossexualismo, ele fala do racismo, ele fala do machismo. Então, assim, tudo esse autor botou aqui nesse livro. Então, eu achei outro ponto negativo, na minha opinião, sobre esse livro é que, tipo assim, ele resolveu ofender tudo e todos nesse livro, entendeu? E eu achei, assim, um pouco exagerado. Tipo, pega um tema e escreve sobre aquele tema. E 80% desse livro é falando mal da Inglaterra, do jeito que os ingleses, os policiais ingleses, as autoridades inglesas tratam, ou tratavam, né, na década de 80, os imigrantes, sabe? Então, assim, ele chama aqui no livro a Margaret Thatcher, que foi a ex-primeira-ministra, que era a primeira-ministra da Inglaterra na época que esse livro foi publicado, de Mrs. Torture. Like, ele chama ela de a senhora torturadora no livro. Então, assim, esse livro não foi escrito só para poder ter uma crítica sobre a religião e o extremismo religioso. Ele escreveu principalmente para falar de quão mal os imigrantes eram tratados na Inglaterra da década de 80
e também criticar como que os imigrantes eram cegos e não enxergavam que a Inglaterra daquela época não era um país perfeito, sabe? Ele critica muito o personagem principal, que é o Saladin, endeusa a Inglaterra, e aí ele é casado com uma inglesa, e toda vez que ele fala coisas assim, tipo, ah, não, porque aqui não tem defeito nenhum, porque nunca que a polícia faria isso aqui na Inglaterra, daí ela, que é inglesa, fala pra ele, tipo, faria? Tipo, coisas ruins acontecem aqui. Então, ela, como nativa do país, acaba alertando aquele imigrante que tá naquele sonho de país maravilhoso e perfeito e que só fala mal do país de origem. Então, assim, ele critica os dois lados da moeda. Tanto o país que recebe esse imigrante, quanto o imigrante iludido. E, igual eu falei, gente, tem, assim, passagens que tem personagens que têm falas homofóbicas, tem personagem que tem falas racistas. E então, assim, ele resolveu criticar tudo. E eu achei que ficou demais. E outro ponto negativo pra mim do livro é que, assim, ele escreveu. Todos os personagens viram personagens principais. Então a história acaba ficando maçante. Tem 560 páginas aqui nesse livro. E se ele tivesse escrito 300 páginas, ele tinha feito a mesma história sem ter que fazer a gente ler sobre um monte de personagem secundário que deveria ser personagem secundário, que não tem um impacto tão grande assim na história. Ele conta a vida inteira daquele personagem secundário. Então você vai lá, começou falando do Joãozinho, sei lá, um personagem secundário. Não vou lembrar dos nomes aqui, porque eles eram secundários, eles nem eram tão importantes assim. Eles estavam lá e o fulano passou pelo o Saladin, conheceu esse personagem secundário. Daí ele para o capítulo, conta a história inteira de vida desse personagem secundário, pra depois continuar com a história do personagem principal. Então eu achei que, tipo assim, informação demais. Se você sacudir todas as informações necessárias sobre personagens secundários aqui, você diminui, tipo, pra 300 páginas e o livro ia ser melhor, sabe? Então, assim, gente, pra resumir, se você estiver disposto a ler um livro que foi extremamente importante na década de 80, gente, esse livro, quando ele foi lançado, ele praticamente causou, ele quase causou uma guerra entre o Irã e o Teherã, e ele, tipo assim, prejudicou extremamente as relações internacionais entre a Inglaterra e o Irã, tá? Tinham três cidadãos ingleses sequestrados no Irã por 3 anos já, no Irã, no Teherã. Eles já estavam lá já estavam lá vivendo em cativeiro há 3 anos. A Inglaterra estava prestes a conseguir resgatar esses cidadãos que estavam sequestrados lá nesse país. E por causa desse livro, todo o esforço da Inglaterra de 3 anos de libertar pessoas que estavam em cativeiro foi por água abaixo. Tipo assim, os três já tinham até saído do cativeiro e ido para uma casa. Nessa casa eles iam esperar as autoridades lá. Agora eu não vou lembrar com certeza se foi no Irã ou no Teherã. Eles já estavam numa casa sendo preparados pelas autoridades daquele país para embarcarem pela Inglaterra. O livro foi lançado, teve o reboliço todo sobre a crítica lá a Maomé. E aí o que esse país fez? Não liberou essas pessoas que estavam em cativeiro para voltar para casa. Então, assim, teve um impacto real no mundo, sabe? Quase causou guerra. Então, assim, é um livro importante no cenário político social da década de 80, principalmente para a Inglaterra. Mas não, para mim não foi um livro assim que, como eu posso dizer, não foi uma experiência boa, e eu não diria que todo mundo tem que ler, apenas se você achar que é importante o suficiente para você ler, sabe? Mas saiba que você não vai encontrar aqui um livro que só critica religião, não. Ele vai criticar tudo, e tudo mesmo. Então, gente, é isso aí. Agora eu vou fazer o sorteio do próximo livro que a gente vai ler pro desafio Volta ao Mundo em 50 livros, tá? Aqui é onde tem os nomes, né, dos livros, as indicações. Mas aqui é onde tem o papelzinho do sorteio. Então, eu vou sortear aqui o próximo país. Tô rodando aqui, vou puxar. Vou botar aqui no chão. E o próximo país é o Vietnã. Então, vamos ver aqui qual que é a indicação de livro do Vietnã pra gente ler. Deixa eu ver aqui. É o último. Vou raspar. Ó, tá aqui. Vou raspar pra mostrar pra vocês.
Então, o nome do livro é No Zenith. O nome do autor, gente, eu não vou saber pronunciar. Eu vou escrever aqui, Duong Tu Hong. Então, vou escrever aqui na tela para vocês, tá? Então, nós vamos ler junto esse livro do Vietnã para a última sexta-feira de outubro, tá? Porque a gente já tá meio que no meio de setembro. Então, assim, para dar tempo de todo mundo comprar o livro, para eu comprar o livro para ler junto com vocês, então a gente vai marcar de sair um vídeo aqui no canal na última sexta-feira de outubro falando sobre o livro No Zenith, ok? Então, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que esse vídeo ficou gigantesco, mas é porque esse livro é extremamente, assim, louco e complexo, tá? Espero que vocês leiam comigo esse livro do Vietnã para a última sexta-feira de outubro. E é isso aí, a gente vai continuar conversando sobre livros e literatura nos próximos vídeos. Tchau!